Olá, Carlos. Boa noite novamente. Oi, Sheila. Boa noite, querida. Boa noite, irmãos, irmãs, companheiros de ideal. Estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês nessa semana. Então, eu vou deixar aí a palavra com você e você seja muito abençoado. Até já. Obrigado, querida. Até já. Então, queridos, queridas, vamos então dar continuidade, como na semana passada, né? Nós estamos abordando a introdução do Livro dos Espíritos. Tivemos a oportunidade na semana passada de desenvolver do item 7 até o item 10. Né? E hoje nós vamos dar continuidade do 11 até o 17, encerrando a introdução do Livro dos Espíritos. E a gente sempre fica assim, muito impressionado com a espiritualidade, né? Que essa página do Emmanuel ele tem tudo a ver com o que a gente propôs para a noite de hoje. Né? Eu busco sempre analisar os aspectos pedagógicos que a doutrina espírita oferece às nossas vidas, e para que a gente pudesse, então, sempre se prender às premissas, que elas são essenciais. Eu trouxe essa anotação aqui, porque as introduções, normalmente, elas visam nos dizer o que nós vamos encontrar na obra. Né? O autor, ele faz toda uma preleção das suas intenções, dos seus objetivos, e aí a gente vai, ao ler a obra, encontrar aquele desenvolvimento que ele se propõe. E Kardec, como pedagogo, como já falamos até na nossa semana passada, eu coloquei essa anotação de pessoal minha aqui para que a gente pudesse novamente visitar essa premissa do trabalho de Kardec, essencialmente através do conhecimento do Livro dos Espíritos. Pedagogo ou historiador? Aí trago a seguinte anotação. Kardec não está preocupado em narrar e explicar os fatos e fenômenos que presencia com uma perspectiva histórica, mas demonstra uma nítida preocupação em divulgar as novas possibilidades didáticas que se abrem com o conhecimento espírita. E lembrei, fazendo essas anotações, lembrei dessa imagem aqui, que nos remete a uma colocação do próprio codificador, em que ele passava momentos assim bem difíceis, estava um pouco angustiado, né? Devido a toda aquela pressão, a academia, né? Ele tendo que refutar o mal-entendido que muitos que se diziam fiéis aos princípios científicos. Então, esse ambiente, como a gente falou do positivismo muito forte na França, ele encontrou momentos muito difíceis de confrontação. E isso trazia para ele um desgaste muito grande. Né? Mas, um dia, ele recebe um embrulho na sua casa, e ele narra que estava esse período, era um período muito difícil, ele estava passando assim, um período muito angustioso, né, com todo o resultado do que o ambiente ali, devido a essas refutações aos homens de ciência, academia, a própria igreja na época, sem compreender ainda o trabalho que ele vinha desenvolver, né, sofria pressões de todos os tipos. Ele recebe um pacote, dentro desse pacote ele tem um exemplar do Livro dos Espíritos. Junto dele acompanha uma carta. E nessa carta o autor narra que estava também passando um momento muito difícil e que ele procurou uma ponte no rio Sena para se jogar ao Sena, né? Não vendo perspectiva na vida, nas dificuldades, nas dores que passaram, esbarrou nesse livro, abriu, começou a ler, e dali para frente ele deu à sua vida uma nova visão, uma nova perspectiva.
E ele, então, assina dizendo: esse livro salvou a minha vida também. Sendo que, no livro, tinha uma anotação na contracapa também de uma outra pessoa que o havia encontrado e disse: esse livro salvou a minha vida. Esse momento a gente percebe, né, que a gente sabe que a espiritualidade, ela sempre, em todos os instantes em que a gente está assim, passando por ocasiões difíceis, ela vem nos socorrer com uma esperança, com um alento. E a gente certamente percebe que os espíritos intuíram essa pessoa para que essa carta fosse redigida e chegasse ao conhecimento do Kardec, né, o quanto, né, o trabalho dele resgataria corações, mentes, espíritos, o quanto bem faria para a humanidade diante das dores e dos sofrimentos. Então, por isso a gente perceber essa preocupação do Kardec em levar uma obra para a gente, não para a gente ficar lendo-a com uma característica de narrativas apenas, tomar conhecimento das perguntas e das respostas dos espíritos, mas o que, em verdade, isso impacta na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, essa premissa para que a gente, ao divulgar o Livro dos Espíritos, perceba que esse livro pode salvar muitas vidas. Bom, continuando então, deixa eu pegar aqui, no item 11, então eu trago a anotação de um título, da autoridade, do respeito e autoridade através do respeito, que é o que Kardec desenvolve colocando para a gente. Então ele cita lá: nisto os espíritos confirmam essas palavras do Evangelho. Os grandes serão rebaixados e os pequenos serão elevados, devendo esta sentença entender-se como relação à categoria em que cada um de nós se achará entre eles. É assim que aquele que foi primeiro na terra pode vir a ser lá um dos últimos. Aquele diante de quem curvávamos aqui a cabeça pode, portanto, vir falar-nos como o mais humilde operário, pois que deixou com a vida terrena toda a sua grandeza, e o mais poderoso monarca pode achar-se lá muito abaixo do último dos seus soldados. Kardec, então, vem trazer para a gente essa observação que a relação da autoridade, a relação do respeito no mundo espiritual e no planeta Terra tem perspectivas totalmente diferentes. Porque o respeito, né, é, em verdade, o que dá ao espírito a autoridade. Então, quando nós reconhecemos em alguém um grande potencial de virtude, automaticamente nós passamos a respeitar aquele espírito, aquele indivíduo, pela grandeza que ele demonstra em seus atos, em suas atitudes, sem que necessariamente ele tenha a autoridade que pode passar por um chefe, né? Alguém que é para nós a autoridade superior no ambiente de trabalho, no ambiente social mesmo, nos ambientes em que nos vemos envolvidos com as questões da autoridade, na justiça, pode ser que essa autoridade ela seja apenas uma autoridade trazida pelo cargo ou pela titulação, mas que necessariamente aquele espírito ele pode, em questões morais, das virtudes, da ética, ele pode ainda não ter um conteúdo muito desenvolvido, o que fará na espiritualidade toda a sua diferença. Então, ele nos chama a atenção para que a gente tome bastante cuidado
para perseguirmos a autoridade moral, a autoridade vinda através do respeito adquirido pelas nossas atitudes, pelos nossos comportamentos, para que não nos confundamos com um processo da autoridade estabelecida nos processos humanos, que necessariamente, né, ainda que o indivíduo possa vir a ser rei, ele, no plano espiritual, possa apenas ser um simples espírito que ainda não alcançou essa grandeza em seus valores. Então, para a gente perceber, né, essa questão de forma prática na nossa vida, né? E aí eu trago esse aspecto pedagógico, mais ou menos para a gente começar a perceber que, às vezes, a gente não se preocupa em conquistar a autoridade através do exemplo, né? Essa é a verdadeira autoridade. Então, a gente tem que praticar aquilo que fala para que a gente possa ser respeitado. E a gente tem ditados populares que mostram, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Justamente esse ditado ele vem mostrar para a gente essas questões da sabedoria popular que consegue perceber que a autoridade virá através da postura de uma vivência verdadeira com as convicções e os valores que o indivíduo tem em sua essência. Continuando, então, no item 12, ele vai abordar a questão da identidade dos espíritos. E aí ele coloca lá para a gente. Quem pode, pois, afirmar que os que dizem ter sido, por exemplo, Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Fênelon, Napoleão, Washington, entre outros, tenha realmente animado essas personagens? Para comentar isso, eu trago aqui o capítulo 24 do Livro dos Médiuns, na questão 267, no item 4 e 5, que tem as seguintes citações. Toda expressão que denote baixeza, pretensão, arrogância, fanfarronice, acrimônia, é indício característico de inferioridade e de embuste. Se os espíritos, né, apresentam com um nome respeitável e venerado, não se deve julgar da qualidade do espírito pela forma material, nem pela correção do estilo. É preciso sondar-lhe o íntimo, analisar-lhe as palavras, pesá-las friamente, maduramente e sem prevenção. Qualquer ofensa à lógica, à razão e à ponderação não pode deixar dúvidas sobre a sua procedência, seja qual for o nome com que se ostenta o espírito. E aí vem consolidando, né, lá o item 11, que nos mostra que essa autoridade, né, ela também, além de não vir pela autoridade do cargo, ela não vem necessariamente pelo uso de um nome. Que o espírito se apresente utilizando o nome, a grande percepção que a gente vai ter em verdade é se as ações e o comportamento são coerentes com aquele nome, o que aquele nome representa para nós. Aí eu coloquei uma carteira, né? Quando a gente vai preparando o estudo, nós vamos sendo inspirados. Eu achei bastante interessante que quando eu preparava esse estudo, eu vinha lembrando muito dos ditados populares, né? Dessa inteligência que a gente, no vulgo do dia a dia, utiliza na percepção desse conhecimento. E lembrei aqui da questão da carteirada, né? Quando a gente se apresenta, você sabe com quem que você está falando, quer dizer, naquele instante, a gente utiliza esse comportamento arrogante porque nós temos um cargo, porque nós temos um nome, porque viemos de uma família tradicional, de grandes intelectuais, de cientistas, com um sobrenome bastante expressivo, mas Kardec está nos alertando para a essência do que realmente importa. Não importa que você tenha nascido num berço onde mentes brilhantes utilizem um determinado sobrenome para te dar autoridade equivalente ao que aqueles nomes tiveram.
Então, a gente começar a parar e perceber que muitos vão à relação com a espiritualidade. Então, um espírito escreve uma mensagem qualquer, vazia, né? E a gente assinou lá, fulano de tal, sem parar para se aperceber que aquele conteúdo, ele necessariamente não está à altura daquele nome que nós assinamos, né? Então, a gente percebe que Kardec ele tem essa preocupação de nos preparando para que a gente possa, então, ter discernimento, né? Aqui ele apresenta a fé racional. Olha, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então, eu quero levantar para vocês essa perspectiva de que as identidades dos espíritos precisam necessariamente terem coerência com um tipo de mensagem, com um tipo de ação, com um tipo de sentimento que ele manifesta no seu vulgo, no seu dia a dia, nas suas ocasiões comuns, né? Porque a gente sabe que espíritos inteligentes podem, em determinado momento, se utilizarem de ações assim bem pensadas, né? É como o artista que veste a máscara da expressão da emoção, mas só que aquilo dali é uma máscara, né? Aquilo dali não é o que vai, em verdade, dentro do comportamento e das ações que as pessoas, né, em verdade, teriam se ela fosse comprometida com as virtudes, né? Então, a gente tomar cuidado com essas identidades para saber que o que importa na identidade é aquela que se apresenta através do comportamento e das atitudes. Depois, então, Kardec vem e traz para a gente, no item 12, a questão das mistificações. Ele, então, cita: inegavelmente, a substituição dos espíritos pode dar lugar a uma porção de equívocos, ocasionar erros e, a miúde, mistificações. Essa é uma das dificuldades do espiritismo prático. Nunca, porém, dissemos que esta ciência fosse fácil, nem que se pudesse aprendê-la brincando, o que, aliás, não é possível, qualquer que seja a ciência. Jamais teremos repetido bastante que ela demanda estudo assíduo e, por vezes, muito prolongado. Nessa hora, eu pensando, bom, tem um ditado popular também, uma circunstância que é muito interessante, ao qual eu coloquei esse sapinho aqui, até de forma extrovertida, né? Que a gente vai observar aqui, jamais teremos repetido bastante, que ela demanda estudo assíduo e, por vezes, muito prolongado. Por quê? Eu lembrei, né, do ditado que, às vezes, nós que somos casados, né, quando estávamos apaixonados, conhecíamos a nossa companheira, aí isso é uma coisa muito comum, a gente fica encantado, às vezes namora há pouco tempo, aí brinca depois do relacionamento, quando começa a descobrir certas coisas, assim, eu casei com um príncipe e descobri que não era um príncipe, era um sapo, né? Então você vê que, olha como a sabedoria popular, né, ela vem nos ajudar a entender essas reflexões que Kardec aqui deixa de forma muito clara para a gente. Para que a gente possa realmente conhecer um indivíduo, né, a gente precisa ter um relacionamento de algum tempo. Por quê? Porque senão eu posso cair no engodo de uma mistificação. E ele fala que precisamos, né, dar atenção a isso. Como que você pode dizer que você conhece a doutrina espírita? Como que você pode dizer que você conhece os valores da atitude do indivíduo, de uma virtude, se você não tem aquela prática diária daquele pensamento, daquele sentimento, daqueles valores? É preciso, então, a gente poder continuadamente perceber
que essa maturidade, essa experiência, ela só virá depois da dedicação de muito estudo. Porque, de outra forma, tendo pouca base, é como a gente imagina que para a gente sustentar um prédio muito grande, nós precisamos de uma base relativamente grande, porque senão esse prédio não se sustentaria por si próprio. E aí acontece muito que, não conhecendo doutrina espírita, não conhecendo esses valores, nós vemos muitas obras literárias, né, fantasiosas, onde o autor ele tem uma preocupação muito grande em produzir conteúdo para vender conteúdo. Ele fala o que agrada as pessoas, o que as pessoas querem ouvir, sem necessariamente um compromisso profundo com o conhecimento espírita. E isso, então, pode fazer com que muitas pessoas acreditem, né, em coisas que, em verdade, não aconteceriam se ela tivesse um conhecimento mais profundo. Então, o Livro dos Espíritos, ele vem fazendo diversas abordagens, né, nos ensina da categoria dos espíritos, o nível de conhecimento, a possibilidade, de acordo com as classes dos espíritos, nós temos um conhecimento relativo. Então, que qualquer espírito, como a gente abordou no nosso estudo anterior, pode ter opinião. Opinião sobre qualquer tema, sobre qualquer assunto, todos nós podemos ter. Mas daí, essa opinião se basear em cima de um conteúdo sólido, vai uma diferença enorme. Como eu narrei para vocês, por exemplo, com 18 anos, quando eu li o Livro dos Espíritos, eu li a primeira pergunta, que é Deus, causa primária, inteligência suprema, e aí eu achei que tinha entendido aquilo dali. Poxa, os espíritos não falaram nada, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e a gente, naquele instante, acha que entendeu. Aí você começa a estudar, você começa a acrescentar conteúdo, e aí a gente vai ampliando esse entendimento e percebe, quando ele fala de causa primária de todas as coisas, ele está falando até de um aspecto universal. Todo o universo é manifestação de Deus. Então, às vezes, a gente para e fala assim, quando é muito comum, às vezes a gente ver temas assim no movimento espírita, por exemplo, como os extraterrestres, né? Porque os espíritos, os extraterrestres. Quando você estuda a doutrina espírita e aprende que existem mundos mais avançados e mundos mais primitivos, e que esses mundos interagem, né? Todos os espíritos de uma certa evolução não são naturais daquele planeta. Então, Jesus, se a gente parar para analisar, é um extraterrestre, porque ele atingiu, através do seu processo evolutivo, em outros mundos. Quando esteve aqui conosco, ele era um espírito que se formou, como tantos outros espíritos que vêm aqui à Terra, trazendo conteúdo, trazendo novidades no processo evolutivo, pedagógicos, acrescentando. E aí a gente, quando não tem essa base, não tem esse entendimento, aí começa, quando a gente fala de extraterrestre, começa a imaginar aquele homenzinho verde, de olho grande, né? Sem perceber que a natureza dos espíritos, conforme nós aprendemos com a doutrina, é igual em todos os universos. Variam-se os corpos, variam-se tantas outras perspectivas devido ao elemento material. Por exemplo, em Urânia, Camille Flammarion nos conta que ele visitou outros mundos em que os corpos físicos se assemelhavam a libélulas. Por quê? Os corpos, os espíritos que ali encarnavam, os corpos tinham asas e voavam. Agora, a inteligência que habitava aquele corpo é a inteligência comum a todo o universo. Mundos, por exemplo, em que o corpo ele pode ser o processo de retirada
da energia através do oxigênio, tem mundos onde o gás carbônico prevalece. E lá os corpos que animam os espíritos na condição humana, eles usam o processo da fotossíntese que é feita aqui na Terra, porque o corpo, o planeta, o orbe, ele é mais rico em gás carbônico, então o processo de assimilação de energia dos corpos são diferentes. Mas não há nada de sobrenatural, né? Aliás, a palavra sobrenatural é um grande equívoco. Por quê? Tudo é lei natural. Tudo que existe, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tudo existe em Deus. Então, se alguma coisa fosse sobrenatural, seria o quê? Está fora de Deus? Foi criado à parte de Deus? Então, às vezes, para a gente que é expositor, a gente tem um grande desafio, porque eu não tenho condições de esgotar um tema, mas a intenção primeira dos nossos estudos é provocar, de certa forma, as pessoas a pararem a pensar, a refletir, a entender que existem explicações, mas a gente precisa mergulhar, não basta ler um livro e achar que já conhece, entende tudo sobre doutrina espírita. Como a gente vai juntando, eu sempre falo, né, das migalhas de Joãozinho e Maria, que é o caminho que a gente vai voltando para casa, esse caminho de progresso. Então a gente vai pegando migalhinhas. Você lê um livro, naquele livro você vê uma perspectiva, no outro você vê outra. Então não é fácil construir conhecimento. É muita dedicação. A gente percebe que as próprias emoções, ao longo do tempo, a gente começa a ser mais maduro, mais sensato, porque a gente vem começando a ver que existem perspectivas diferentes para se lidar com as mesmas coisas. Então, Kardec nos chama a atenção para que a gente mergulhe, né? Porque há muita coisa que são mistificações, que a gente entenda que não é fácil, tem que estudar bastante para poder discernir, tirar o joio do trigo. Nós precisamos conhecer uma semente e conhecer a outra, porque senão como que você vai separar o que é bom do que é ruim, né? Então, a gente, quando parar e perceber, né, que a gente olhar, quando coloquei do sapinho aqui, do sapo e do príncipe, né? Nós temos perspectivas no relacionamento com as pessoas e nós gostaríamos que todos fossem príncipes, todos tivessem, né, para que a gente atraísse essa pessoa para o nosso relacionamento, uma atitude elevada, equilibrada, sensata, mas isso não é possível porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, nós temos que olhar para a pessoa como ela é, com as virtudes e imperfeições, né, sem querer construir a imagem que nós gostaríamos que ela fosse. E eu até, assim, compartilhando com vocês aqui algumas experiências que a gente vai somando, por exemplo, ao longo do tempo, o que eu venho percebendo, eu estudando assim, de forma muito pessoal e particular, compartilhando com vocês, nossa maior dificuldade é compreender o que representa o livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio passa por você entender que o outro tem o direito de fazer o que ele quiser. E a gente sempre demonstra que não entende isso, porque ele fala assim, mas fulano não podia ter feito isso. E depois ele vai e faz. Então, em verdade, a gente deveria modificar essa sentença e dizer, fulano não deveria, mas poder ele pode porque fez. Então, toda criatura, ela é livre para manifestar os seus valores, os seus conteúdos. E nós não podemos estabelecer uma regra. Os espíritos imperfeitos, né, a gente pode usar uma figura pedagógica para isso, que é aquela, criança faz coisa de criança, jovem faz coisa de jovem, e adulto faz coisa de adulto. Podemos estar convivendo com um espírito que ainda está na juventude, é muito zobeteiro, é irresponsável em algumas questões, mas você só se engana se você quiser. Porque se você compreender que daquela pessoa você não pode esperar aquilo que ela não é,
nós tomamos atitudes mais sensatas, mais equilibradas, nós compreendemos a capacidade que aquela pessoa tem de lidar com ainda o conhecimento que é relativo. Eu somaria também essas reflexões que eu gostaria de propor a vocês, né? Porque tudo isso que eu estou tentando desenvolver, esses aspectos, a gente encontra lá no Livro dos Espíritos, mas a gente vai, com o tempo, com a experiência, observando isso na vida, no cotidiano, no dia a dia. Há um tempo atrás, a gente recebeu uma equipe de apoio, né, a dependentes químicos, que fez um grande trabalho de treinamento, dizendo para a gente, né, que o dependente químico ele não tem dependência de uma droga, porque a partir do instante que uma droga deixa de dar a ele o prazer e a satisfação, ele vai para outra. E aí é uma busca incessante do prazer e da satisfação. Aí eu parando para refletir, no grupo de estudo a gente começou a parar e observar, e esse entendimento me fez ser mais humano, né? Eu comecei a ter um trato mais humanizado com as pessoas que, de certa forma, eu, naquela visão desconhecida, no meu radicalismo, eu achava que aquilo dali era irresponsabilidade, tá cavando a própria cova. Mas aí eu parei e percebi com essa colocação deles. Nós somos criados para sermos felizes. Só que se a gente não sabe como ser feliz, muitas das vezes nós nos enganamos com as possibilidades e alguns subterfúgios que o corpo nos proporciona. Então nós sabemos que o álcool e a maioria das drogas, elas são grandes liberadoras das dopaminas, das serotoninas, de tantos hormônios que nos causam prazer. Aí você percebe que às vezes o indivíduo ele tem um relacionamento, um casamento de reajuste, um processo reencarnatório, onde ele tem dificuldade de relacionamento com a esposa, e ele quer ser feliz, ele não sabe como resolver aquele processo. Aí ele começa a fugir e buscar a felicidade, e todo final de semana, e tomar uma cerveja, e beber, e buscar uma droga, uma química. Por quê? Ele não conseguindo construir a felicidade através da resolução dos equívocos que ele cometeu no processo de relacionamento com a sua companheira, ele vai na busca da felicidade química, né? E aí, por que eu disse que me humanizou? Porque quando eu olho um dependente, eu olho, é um filho de Deus que está querendo ser feliz, só não sabe como. Então, o entendimento do livre-arbítrio, que a gente, como citei, depende de muito tempo, de muito estudo, para a gente juntar esses conteúdos que vão fazer toda a diferença. Hoje eu consigo, com esse entendimento, olhar para as pessoas que fazem coisas erradas e compreender que são filhos de Deus, como eu tantas vezes fiz coisas erradas. Por quê? Porque eu não sabia como fazer da forma certa. Então, criança faz coisa de criança, adulto faz coisa de adulto, para que a gente possa, então, perceber, né, que essas mistificações também, às vezes, são perspectivas que nós nos deixamos enganar, porque você, às vezes, quer acreditar em um tipo de, né, como a gente vê muito, as pessoas vendendo felicidade, não faz isso que você vai ser feliz. Quando a gente, na verdade, percebe que aquilo dali, se você tiver o conteúdo suficiente, é um caminho que dificilmente levará à felicidade. Por quê? Como é uma coisa comum no nosso mundo, por que as pessoas todas não são felizes? Será que é porque aquele caminho, na verdade, não leva à felicidade? Né? E aí entra quando a gente também começa a se mistificar, dando, né, nome errado aos processos que a vida nos oferece. Bom, continuando, Kardec traz para a gente, e aí eu faço a anotação do título Dedicação e Perseverança. Tá? Esses títulos eles não estão lá. Eu simplesmente coloco eles para que a gente possa fazer uma abordagem do que Kardec está nos convidando a raciocinar sobre o quê? De que ele está falando? Qual o aspecto didático, pedagógico que está por trás daquilo dali? E aí ele diz, ninguém, pois, se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso
interessa a todas as questões da metafísica e da ordem social. É o mundo que se abre diante de nós. Será de admirar que o efetuá-lo demande tempo, muito tempo mesmo? Então, aqui ele enfatiza, né, mostrando para a gente esses dois aspectos. O que ele está falando aqui? Gente, temos que ter dedicação e temos que ter perseverança. Né? Porque o conhecimento que nós queremos, ele virá sim, a partir do instante que a gente se dedique com a intensidade necessária e com a perseverança. Porque, às vezes, a gente procura coisas assim, o estado de ansiedade que nós vivemos é muito grande, né? A gente procura as respostas de forma fáceis. Então, vamos fazer algumas abordagens aqui que são questões milenares. A dor, nós sabemos que nós temos duas formas de aprender, ou pelo amor ou pela dor. Joana nos fala muito, nos chama a dor de a irmãzinha dor, quando ela nos visita. Então, a gente entende que a dor é um processo pedagógico. Quando ela vem, em seguida, a gente deve perguntar, por que eu estou passando por isso? O que essa dor está querendo dizer para mim? O que ela veio me ensinar? E a gente, na verdade, não age dessa forma, porque a gente acha que é um mal que está sendo infligido sobre nós. Né? Nós fazemos uma avaliação equivocada, nos achando que nós já somos espíritos muito melhores do que somos, isso não é verdade. Os espíritos nos falam que nós temos os reajustes. Procura, na atual encarnação, o motivo da dor que você está passando. Se você não encontrar, provavelmente você a encontrará nas vidas anteriores. Então, com isso, a gente já começa a compreender a necessidade de associar uma certa resignação. Porque eu não sei o que eu fui na encarnação anterior. Né? Uma vez que eu não sei, certamente eu tenho que ter um comportamento de abrir espaço para essa possibilidade de eu ter feito alguma coisa errada. Inclusive, tem uma citação do direito, né, latino que Roma deixa para a gente, que é indúbio pro reo. Sempre que eu vou fazer estudo de perdão, eu falo para o pessoal, vocês sabem o que foram lá na outra encarnação passada? Não, a gente não sabe. Sabemos os erros, os equívocos que nós cometemos lá atrás? Não. Aí, de repente, nós somos envolvidos num relacionamento com uma pessoa muito difícil. E aí, aquilo começa a criar todo um miasma, e a gente, não, porque fulano não podia fazer isso comigo, eu nunca dei motivo para ele, porque ele está sendo injusto, e aí vai e tenta, usa o rigor da lei para aquela pessoa. Não, porque ele não pode fazer isso, eu vou processá-lo, eu vou isso, porque eu vou desmascará-lo. E se a gente parar com a lei da reencarnação, se a gente não sabe quem deu o primeiro chute na canela de quem, o bom senso nos chama à necessidade de perdoar. Porque pode ser que quem deu o primeiro chute na canela fomos nós. E aqui eu estou usando chute na canela de forma figurada, eu sei que vocês estão alcançando o propósito. Então, nós temos todo um passado que nós viemos desenvolvendo um conhecimento, mas que cometemos equívocos. E hoje nós somos fruto do que fomos lá atrás, certamente não sabemos se tomamos todas as atitudes de forma sensata ou equilibrada, mas a razão nos diz que provavelmente temos os nossos compromissos, e hoje a gente muitas das vezes se arvora em querer usar o rigor da lei para o outro. Bom, na dúvida, você não sabe quem você foi na última encarnação, o que você fez, perdoa. Né? Então, para construir esse entendimento, a gente começa a precisar juntar com o tempo esse conhecimento, saber que nós estamos num processo evolutivo milenar, que nem sempre acertamos, e isso a doutrina espírita nos ajuda muito a compreender. Mas
dedicação e perseverança é uma coisa muito importante para que a gente não tenha pressa em se arvorar de ter razão diante das coisas, sem saber se, na verdade, fomos nós que construímos aquele processo de dor que nós estamos passando. Então, quando a irmãzinha dor vier para a gente, de repente, nos sinalizar alguma coisa, não é porque Deus não nos ama, é porque, de certa forma, por ser o espírito, às vezes, duro, precisa ser sacudido por condições duras também para que ele possa se movimentar. Né? Vamos continuando. Então, já estamos chegando ao final, né? Quando o item 15, a insegurança diante do novo. Bom, Kardec coloca lá, há também pessoas que veem perigo por toda parte e em tudo o que não conhece. E ali ele começa a refutar também, como a gente estudou lá nos outros itens, essa questão de que a doutrina espírita há muito prejudicava, né? Então o positivismo começou a dizer, né, muitos por não ter conhecimento, que era uma fábrica de loucos. Eu acho que aqueles que já estudam doutrina espírita conhecem a história da doutrina espírita, as dificuldades que passaram no passado, né? E aí ele, naquela época, já sofria muito esse tipo de assédio através dessa citação, né, que a doutrina espírita seria uma fábrica de loucos. E aí ele vem contestar. Aí coloca, não se dá o mesmo com todas as preocupações de ordem intelectual que empolgam um cérebro fraco? Quem será capaz de precisar quantos loucos e maníacos os estudos da matemática, da medicina, da música, da filosofia e outros têm produzido? Dever-se-ia, em consequência, banir esse estudo? Então, ele faz uma refutação que, às vezes, tem pessoas que têm medo, né, de ir a esse conhecimento. Então, na introdução, assim, gente, pode ler, não tem perigo. Aqui, vocês não vão ficar loucos por lerem o livro dos Espíritos, né? E, assim, muitos ficaram loucos, sim, mas matemáticos ficaram, músicos ficaram, né? Filósofos ficaram. Então, necessariamente, ele cita aqui a questão do cérebro fraco, que é a pessoa sugestionável, né? Então, tem pessoas, a gente acha até interessante na casa espírita, espíritas que frequentam a casa espírita, mas ai de um espírito, né? Se ele tiver uma evidência e vê um espírito no lugar, ele sai correndo, gritando. É muito interessante isso, né, queridos? Como nós estamos apartados realmente do conhecimento teórico para o conhecimento prático. Bom, os espíritos existem. Os espíritos, por um fenômeno, podem se materializar, mas, por favor, vai se materializar na casa do meu vizinho, aqui em casa não, né? Interessante. E aí Kardec nos suscita a perceber isso, que não é dessa forma. As pessoas podem, sim, mergulhar, estudar a doutrina espírita, o que não trará nenhum prejuízo. Não precisem se preocupar, porque a doutrina espírita não tira a sanidade de ninguém. Pelo contrário, ela vem explicar fatos hoje que é de notório saber, em que muito de pessoas que apresentam alguns tipos de sintomas, elas, na verdade, estão passando por processos de influências espirituais que necessariamente não têm nenhum tipo de aspecto da saúde física, né? Nós sabemos que muitos, às vezes, que buscam mais companhias, essas mais companhias vão ficando tão presentes ao longo de tanto tempo que as pessoas começam a apresentar comportamentos estranhos, né? A própria esquizofrenia, estudada a fundo, muitos psiquiatras espíritas têm afirmado que a grande maioria dos esquizofrênicos são médios que não tiveram a devida orientação da sua mediunidade. Então, certamente, o conhecimento da doutrina espírita impedirá muitas consciências de se tornarem, talvez, esquizofrênicos, ou
se tornarem, né, assediados a tal forma de, no futuro, virem a ter problemas mentais, psicológicos, emocionais, porque essas fragilidades, né, quando a gente tem a companhia equivocada, um espírito deprimido, angustiado pela vida, ao se aproximar da gente, ele irradia suas energias. E certamente essas energias vão encontrar respaldo na gente ou não, dependendo de quê? Do entendimento que nós tivermos para poder trabalhar e lidar com essas influências. Tá? O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: os espíritos vos influenciam? Muito mais do que vós pode imaginar, de tal forma que eles, né, que vos conduzem. Então, estudar a doutrina para conhecer esses processos e fazer com que a gente não caia em processos de sofrimentos maiores. Contexto histórico, né? E aí eu coloquei essa passagem para enfatizar, né, no Brasil, essa questão da fábrica de loucos. Situações que os primeiros espíritas tiveram que passar, que nós hoje não passamos mais, né? A doutrina espírita teve uma época que era considerada ilegal. Né? As pessoas poderiam ser presas por práticas espíritas. Eu coloco essa anotação: o espiritismo chegou ao Brasil já na segunda metade do século XIX. A crescente disseminação de suas práticas e ideias em nossa sociedade contribuiu para despertar a atenção dos médicos. Nesse período, começaram a aparecer as primeiras manifestações sobre os perigos do espiritismo para a sociedade e os riscos para a saúde mental. Para o médico Brasílio Marques, 1929, a autora desse livro, né, a estudiosa que faz esse artigo sobre essa colocação do médico, ela cita as palavras dele na obra. O combate ao espiritismo deve ser igualado ao que se faz à sífilis, ao alcoolismo, aos entorpecentes, ópio, cocaína, à tuberculose, à lepra, às verminoses, enfim, a todos os males que contribuem para o enfraquecimento, para o aniquilamento das energias vitais, físicas, psíquicas do nosso povo, na nossa raça em formação. Então vejam, queridos, a incompreensão, né, dos processos, principalmente naquela época, de entender o que é. Até hoje a gente vê isso. Há muitas pessoas que não compreendem o que é a doutrina espírita em sua essência, né? E Kardec, já naquela época, tem toda uma preocupação em estar refutando isso. Não é uma fábrica de loucos. Estudem, que vocês vão descobrir. Concluindo, então, ele traz para a gente a questão do ceticismo. Por que a gente falou um pouco dessa questão, né, da fábrica de loucos, do desconhecimento, da necessidade de estudo, de dedicação, de perseverança? Porque muitos se fecham através do ceticismo, né? Fecham as suas portas, dão entendimento que, uma vez você tendo esse conhecimento, você ainda fica livre, você possui o livre-arbítrio. Se a doutrina espírita não for a resposta para os seus anseios filosóficos, religiosos, científicos, você não precisa se comprometer. Mas ali nós vamos encontrar conhecimentos que são maravilhosos, que ampliam o nosso entendimento sobre Deus, sobre os espíritos, sobre o mundo em que vivemos. Eu, por exemplo, vejo na doutrina espírita, através da explicação do conhecimento das leis reencarnatórias, a única forma de compreender a justiça de Deus. Porque, para mim, sem a reencarnação, se nós, enquanto espíritos, não tivermos todas as mesmas possibilidades, a chance de múltiplas visitas no processo de vinda e ida aos mundos materiais para construir as possibilidades, Deus não é justo. Porque uns nascem pobres, outros nascem ricos, uns nascem em berço que lhe proporciona os recursos materiais e outros não têm. Uns nascem doentes fisicamente, impossibilitados
de poder desenvolver o seu intelecto, outros têm tanto intelecto que o usam para o crime, para fazer tantas coisas equivocadas. Então, como? Como entender e compreender a justiça de Deus sem compreender o processo reencarnatório? E aí acontece um ceticismo que fecha portas. Kardec fala, então, o ceticismo no tocante à doutrina espírita, quando não resulta de uma oposição sistemática por interesse, origina-se quase sempre do conhecimento incompleto dos fatos, o que não obsta a que alguns cortem a questão como se conhecessem a fundo. Pode-se ter muito atilamento, muita instrução mesmo, e carecer-se de bom senso. Ora, o primeiro indício da falta de bom senso está em crer alguém infalível ao seu juízo. Há também muita gente para quem as manifestações espíritas nada mais são do que objetos de curiosidade. Confiamos em que, lendo este livro, encontrarão nesses extraordinários fenômenos alguma coisa mais do que o simples passatempo, né? Então, Kardec, mais uma vez, mostra o seu interesse, de toda a sua dedicação, para que a gente tivesse um conteúdo que pudesse nos revelar oportunidades do entendimento de um mundo, de um universo que até então era tido como sobrenatural. E a nossa própria ignorância em lidar com isso, entender que nada pode ser sobrenatural, porque em Deus nós existimos. Nós podemos, sim, afirmar que não temos explicações ainda para todas as coisas. Mas se os fenômenos acontecem, né, por trás sempre haverá uma causa. E entender essa causa sem conteúdo, nós nos tornamos, muitas das vezes, fragilizados por aspectos como o ceticismo, preconceito, e aí podemos enumerar grandes outros problemas que vão fechando a nossa porta para se relacionar com esse conhecimento maravilhoso. Eu termino, então, dizendo, este livro salvou a minha vida e a minha também. Quero até aproveitar essa ocasião oportuna, tive a oportunidade de ter o conhecimento das obras de Kardec, de estudar a doutrina espírita desde muito cedo, e digo para vocês, hoje eu sou uma pessoa que eu sou muito feliz e muito grata a essa doutrina, porque eu tenho certeza que houve muitos momentos da minha vida que foi o entendimento de certos valores, de certos princípios e virtudes que me ajudaram a tomar decisões mais acertadas e que me tornam hoje uma pessoa bastante feliz e grata a essa doutrina. Jesus nos abençoe. Espero ter alcançado aí, provocado, perturbado vocês para que todos se sintam extremamente interessados, não só em ler, mas estudar a doutrina, que eu tenho certeza fará toda a diferença em nossas vidas, hoje e por todo sempre.